Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui é o Eduardo Lobato, o analista de sistemas e CEO da CETEC, e este é o primeiro vídeo do nosso curso de Lógica de Programação. Em primeiro lugar, gente, gostaríamos de estar agradecendo a todos vocês que vêm acompanhado os nossos vídeos aqui no canal, que vêm acompanhando nossos conteúdos, tanto aqui como nas nossas redes sociais e no nosso site. Muito obrigado a todos vocês. Gente, este curso é um curso especial para quem está começando com programação, ou quem não tem assim, uma área definida de atuação ainda, ou para quem já trabalha em alguma área do mercado de trabalho e gostaria de estar aprendendo mais sobre programação, porque assim, uma coisa que eu acredito é que todo mundo deveria aprender a programar um computador. Programação é uma forma de, assim, de automatizar decisões, tudo bem? E atividades através de instruções de que um equipamento eletrônico, vamos dizer assim, pode seguir para executar uma tarefa automaticamente. A diferença é que você vai utilizar alguns tipos de instrução que você não utilizaria assim habitualmente, ou seja, você não vai assim clicar botões, dar alguma instrução por voz, não é assim. Você vai trabalhar com fluxogramas. Tá ok? Eu explico já o que significa isso. Esse aqui é o nosso site, você já deve conhecer ele. Vou apresentar outros sites também que eu tenha desenvolvido no decorrer desse curso. Aprender programação vai ajudar muito, principalmente para desenvolver a parte lógica. Programação é a nova disciplina, assim, da alfabetização. Um dia, assim, a gente, para ser considerado alfabetizado, a gente precisou só ler e escrever, pronto. Hoje em dia não é mais assim, porque o computador está em tudo, os programas estão em todo lugar. O website que vocês estão vendo aqui, ele é desenvolvido nesse mesmo esquema, nessa mesma estrutura. Aprender programação hoje em dia significa alfabetização. Você não pode sair da escola hoje sem saber alguma coisa sobre computador. Isso é inadmissível hoje em dia. Sem o computador, a gente não pode fazer nenhum tipo de trabalho, a gente não estaria pronto para o mercado de trabalho. Quem quer aprender web, que é a nossa parte aqui principal, tem que aprender isso, tem que aprender programação. Se você quiser aprender qualquer outra linguagem de programação, você tem que aprender este curso primeiro. É o que você faz de maneira mais correta. Por quê? Porque você tem que aprender realmente essa maneira lógica de pensar antes de trabalhar qualquer outro tipo de linguagem, seja ela Python, PHP, ASP, C Sharp, qualquer linguagem que seja, até banco de dados. Para você trabalhar com SQL Server, por exemplo, Transact SQL, você tem que saber isso. Aqui você vai aprender tudo que você precisa para começar. E depois, à medida que você for se desenvolvendo, você vai estar trabalhando nas linguagens assim que você mais se familiarizar, na maneira como você achar melhor trabalhar, etc. Nós vamos fazer ele totalmente em português, tá? Mas é muito importante que você venha a estar estudando inglês também, porque as outras linguagens de programação do mercado, elas vão trabalhar em inglês, então você tem que fazer isso. E façam esse curso aqui, tá? Aperfeiçoe seu inglês. E se você realmente é um iniciante, não sabe nada de programação, você vai procurar uma linguagem depois com que você compreenda os melhores conceitos desse curso. Vão ser aulas mais rápidas, tá? Vão ser aulas pequenas, vídeos curtos. Mas quanto mais vocês estiverem praticando, quanto mais vocês tentarem compreender aquilo melhor, é melhor para o futuro de vocês também. Tudo bem, gente? Vamos começar então a trabalhar aqui no nosso curso, Salesforce.net. Eu vou ter aqui o Visual G 3.0 para trabalhar, só você dar download depois. Você vai baixar o programa, daí você salva ele numa pasta dentro da sua unidade C. Tá? Não precisa fazer nenhum tipo de instalação, não precisa fazer nada. Ele é muito tranquilo para trabalhar. Esse daqui, gente, o Visual G, ele é um interpretador, tá, de algoritmos totalmente em português e está aqui, conforme eu falei para vocês, vou deixar aqui no endereço, nos comentários aqui do vídeo. Tudo bem, gente? Comentários são sempre muito bem-vindos, tá? Eu falei sobre algoritmos, certo? O que é um algoritmo? O algoritmo, gente, é o roteiro que vai explicar quando que eu tomo decisões e quando realizar determinadas tarefas. Então, a gente pode dizer que através dele a gente pode colocar assim, como é que a gente vai fazer o início do programa, ou seja, colocar uma tela inicial, depois ele iria para um menu específico, ou então para uma tela mais específica.
dessa tela. Se eu clicar no botão arquivo, por exemplo, eu vou ter lá os cadastros, vamos supor assim. Eu teria cadastro de cliente, cadastro de funcionários, etc. Ou seja, cada um deles vai ter uma tela específica para mim trabalhar. Ou seja, a navegabilidade do programa, assim como no site, também é muito importante. Quanto mais eu descomplicar as coisas, melhor para mim trabalhar, melhor para o meu usuário compreender aquele programa. Quanto mais simples, quanto mais assim direta for a navegabilidade do programa, melhor para que eu desenvolva os meus trabalhos nele. Esse daqui é a tela do Visual G, então eu vou ter aqui os menus principais. Tudo bem, gente? Eu vou ter aqui o menu arquivo, o menu editar, aqui o menu para rodar o algoritmo. Exportação, eu posso inclusive já estar exportando algum tipo de código para Pascal, C ou Java, aqui direto no programa aqui do Visual G. Aqui eu tenho a parte de configurações, calculadora e calendário, ou seja, algumas rotinas assim auxiliares para trabalhar. E aqui é a ajuda do Visual G. A parte aqui da barra de tarefas. Tudo bem? Aí eu vou ter a área das variáveis, que vai ser essa daqui, onde onde o programa vai mostrar quais são as variáveis que estão sendo utilizadas e quais são os valores que elas estão recebendo. E aqui a visualização dos resultados, ou seja, vai ser exibido, né, quando eu executar o programa. Vamos desenvolver, então, o nosso primeiro código. Olha só. Aqui, conforme vocês estão vendo, tem algumas partes em verde, tá? Aqui eu vou colocar aqui uma disciplina. Professor aqui, eu vou deixar o professor Antônio Carlos aqui. Como vocês podem ver assim, eu vou deixar uma referência aqui a ele. Aqui a descrição, você descreve o que o programa faz, a função, né? Aqui, o autor, eu vou colocar a data atual. Pessoal, olha só, uma coisa interessante para vocês saberem é o seguinte. Essa área aqui em verde, esses textos em verde, são comentários, gente. Essas linhas aqui, elas não vão ser lidas pelo algoritmo. Quando eu executar o programa não vai ler isso. No Visual G, esses comentários, então, vão ser começados assim com duas barras assim, e o texto vai ficar em verde. Só que isso é muito importante, por quê? Imagina o seguinte, imagina que você está entrando agora em um escritório qualquer, e esse escritório já tem um sistema específico para trabalhar. Você entrou lá para dar suporte àquele sistema, para estar desenvolvendo melhor aquele sistema. Daí você entra naquele programa, você olha para o código dele, e ele não tem um comentário, não diz nada a respeito daquilo que faz. Você vai perder muito mais tempo para compreender o que cada linha de código faz do que se tivesse comentado aqui. Ou seja, você tem que pensar assim naquelas pessoas que podem vir a ajudar você no seu trabalho. Não só para outras pessoas que venham a trabalhar no seu lugar futuramente, mas assim as pessoas que estão trabalhando com você agora também. Porque se você fizer isso, você vai deixar assim um norte para aquelas pessoas, ao invés de deixar elas assim sem nenhum tipo de direção, o que iria atrapalhar muito o desempenho do trabalho de vocês. Então, nós vamos colocar aqui, então, o seguinte. Aqui, ó, disciplina lógica, tal. Aqui o algoritmo, gente, eu vou colocar aqui, ó, o nome do algoritmo, eu vou colocar aqui, primeiro programa. Aqui, então, vai ser a parte das declarações de variáveis. Eu vou tirar essa parte aqui. O que é uma variável, gente? Variável seria o seguinte, seria um espaço de memória que você está ordenando para que o programa reserve e você vai identificar aquele espaço de memória com algum tipo de nome que você vai dar. Daí, com esse espaço, eu vou guardar algum tipo de informação que vai ser pertinente para mim em algum momento futuro. Eu vou criar uma variável chamada nome, tá? E vou dar para ela uma função de caractere. Ou seja, todo tipo de texto que eu for trabalhar, eu vou trabalhar com essa variável nome. Então, pessoal, o que eu vou fazer depois disso? Eu vou pedir com que o usuário insira seu nome e depois eu vou dar uma mensagem de boas-vindas para ele, colocando junto o nome que ele escreveu. E daí eu vou pedir para que o programa escreva. E vou colocar aqui, digite seu nome. E daqui, gente, eu vou escrever agora o seguinte. Eu vou pedir para a pessoa escrever o nome e eu vou pedir para que o programa leia
guarde esse valor que vai ser digitado. Ou seja, eu vou escrever aqui leia e a variável nome. Tudo bem, gente? Leia nome e daí eu vou escrever no final, tá? Eu vou escrever seja bem-vindo. E daí presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou juntar um com o outro, tá? Eu vou juntar essa variável com o texto que eu estou escrevendo aqui agora. Ou seja, eu vou fechar aqui, vou dar um espaço aqui, vou colocar aqui uma aspa dupla e vou colocar uma vírgula depois. Aqui eu vou dar a variável nome. Tudo bem, gente? Porque é assim que a gente vai estar trabalhando para estar juntando um com o outro. Daí eu vou colocar aqui, ó, para terminar, eu vou colocar aqui um ponto de exclamação. Certo, gente? E daqui eu fecho aqui e termino o algoritmo aqui, fim do algoritmo, tá ok? Tá? Eu só dou um F9 aqui. Olá, este é meu primeiro programa, daí eu vou colocar professor Eduardo. E no final, seja bem-vindo, professor Eduardo. E aí eu tenho o fim da execução do programa. Ou seja, vocês estão verificando, gente, não é difícil. Tá bastante simples a gente começar a programar. Não é difícil a gente começar um novo trabalho. Não é difícil a gente estar desenvolvendo uma nova habilidade para que a gente possa colocar uma vertente na nossa vida profissional. Colocar uma segunda opção na nossa vida profissional. Tudo bem, gente? Esse é o código de hoje. Na próxima aula, próxima terça-feira, a gente vai estar trabalhando com valores, com operações matemáticas realmente. Tudo bem, pessoal? Então a gente se vê próxima terça, tá ok? Até lá, então, fica todo mundo com Deus. Obrigado.